Estamos chegando ao final do 5º Congresso Nacional de Educação Católica da ANEC. Ao meu lado estão a professora mestra Sônia Maria, irmã Sônia Maria, e o professor doutor Antônio Lisboa, que falaram ainda há pouco sobre espiritualidade e os desafios da mudança. Tudo bem com vocês? Tudo bem, irmã? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pela acolhida. E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre espiritualidade e nessa perspectiva de mudança mesmo, né? Para começar, falar um pouquinho, irmã, sobre essa ideia de espiritualidade, mas pensando e percebendo os últimos acontecimentos, né? Nós temos aí um panorama diferente da educação. Dentro da educação católica, nós temos sim a preocupação de fazer uma educação que seja formativa e integral da pessoa humana. No entanto, algumas coisas acontecem e nos assolam ao ponto de nos, não diria atrapalhar, mas de nos preocupar. Então, levando em conta os últimos acontecimentos e, sobretudo, por perceber a carência por parte de alguns jovens, irmã, em relação ao afeto, é possível promover, por meio da educação, a espiritualidade além da sala de aula? É sim, essa tua pergunta ela é muito provocadora, até porque permite a gente responder dizendo que realmente é essa a função da espiritualidade, porque a espiritualidade ela é estilo de vida. A espiritualidade é aquele fio que vai nos ajudar a tecer todas as outras dimensões da nossa vida, porque ela nos leva para um centro, e o centro é a pessoa de Jesus. É Ele que vai unificar, né, todas as outras dimensões do nosso desejo, das nossas escolhas, do nosso pensar. Então, uma educação, uma espiritualidade educacional que não leve para a sala de aula, além das fronteiras da escola, nós não poderíamos nem menos classificá-la como espiritualidade, porque a espiritualidade, ela provoca a transformação, a mudança, mas ela nos sustenta na mudança porque ela integra as outras dimensões da nossa vida. Não fragmenta tanto a nossa vida, mas ela integra a partir do seu fundamento, que é Jesus no seio da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Professor, pensando que a espiritualidade, então, é esse estilo de vida que nos aborda, que nos traz a irmã, né? E de fato é isso mesmo, nós temos um novo desafio, porque hoje nós temos também os novos modelos de família. Então, eu gostaria de saber do senhor quais os principais desafios enfrentados hoje pela educação cristã católica no que diz respeito aos novos modelos de família. São muitos desafios sociais que nós temos de um modo geral, e a educação ela precisa ser vista de forma contextualizada. Ela está inserida no meio social em que cada vez mais, não somente os jovens, mas todas as gerações têm se esvaziado disso tão importante que a irmã acabou de chamar a atenção, que é uma espiritualidade que nos preenche, que nos torna verdadeiramente humanos, que faz transbordar em nós a nossa humanidade. E quanto mais nós nos deixamos encher pelas preocupações do dia a dia, pelo interesse com as novas tecnologias, em querer estar permanentemente conectado com o mundo, que é um mundo virtual, com relações também virtuais e virtualizadas, nós nos esvaziamos daquilo que nos caracteriza como humano, que é o contato direto com o outro, é o olhar nos olhos do outro, é dar um abraço, é acolher o outro como alguém que me completa, como alguém que me realiza e com quem eu também, né, posso contribuir para que a sua plenitude aconteça. Então, as famílias precisam recuperar um pouco isso. Eu não falo aqui somente da família católica, da família cristã mais ampla, ou da família no modelo tradicional. Não é? Independente do modelo de família que nós pensarmos, é fundamental nós nos darmos conta que existe alguém superior, que existe um espírito que nos move, que existe algo que nos torna verdadeiramente humanos. Independente do local onde essa família estiver, independente da condição em que ela se encontrar, é fundamental que o espírito ou a espiritualidade como modus vivendi, como uma prática de vida, ela se faça presente. Assim a gente se realiza mais plenamente como pessoas. Eu gostaria de saber de vocês dois, tanto da irmã quanto do professor. O que vocês acreditam ter deixado de mais importante nesta palestra,
que abordou exatamente isso, né? A espiritualidade. Espiritualidade que nós percebemos assim o tamanho da sua importância, espiritualidade que nos faz realmente nos enxergarmos como pessoas sensíveis, né? Que têm realmente a percepção de si, mas também do outro. Mas, além disso, o que vocês acreditam ter deixado a esses docentes que estão aqui e que estão ansiosos em dar continuidade à sua prática educativa, mas de maneira mais espiritualizada? Irmã. Então, nós acreditamos, a nossa intenção era exatamente deixar essa ideia de que a espiritualidade, ela é estilo de vida, ela se alimenta dos valores, das nossas escolhas, mas que a espiritualidade é esse modo que nós temos impulsionados e impulsionadas pelo Espírito de seguir Jesus. Aí nós temos que nos aproximar de Jesus, e a aproximação que nós fizemos hoje de Jesus foi a partir da sua encarnação, do seu se tornar carne, do seu assumir a natureza humana, misturando-se com a natureza humana. Tem uma frase de um Papa, Leão Magno, que ele dizia assim: era tão humano que só podia ser divino. Então, o divino nos aproxima do humano e o humano nos faz sermos divinos. Então, essa espiritualidade, que é aquilo que o professor estava falando, vai nos levar, então, para essa proximidade evangélica, que é de olhar para você não com categorias de exclusão, mas com aquela única categoria que é o olhar de Deus. Eu vejo você, nos seus reflexos, o reflexo do olhar de Deus. Então, você é uma pessoa, por ser pessoa, você é importante, você tem a sua dignidade, mas você me reflete, através dos seus olhos, o olhar de Deus. Muito obrigada, irmã. E você, professor? Então, além disso que a irmã falou, que é fundamental esse aspecto que ela destaca, eu gostaria de destacar rapidamente 3 aspectos que eu espero tenhamos provocado entre os presentes. Primeiro, a importância de resgatarmos sempre a identidade católica daquilo que nós somos como educação escolar. Nós não somos escolas quaisquer, temos uma identidade, e essa identidade é exatamente relacionada àquilo que é o espírito que nos move, os fundamentos cristãos, que são os fundamentos da realização e do respeito do outro. Segundo aspecto, chamar a atenção para aquilo que o Papa Francisco tanto tem falado, tanto tem nos chamado a atenção, que é a necessidade de buscarmos e adotarmos uma outra ecologia do encontro, uma outra política, uma outra atitude que aproxime as pessoas e nos coloque em direção ao próximo. E, finalmente, lembrar que todos nós, educadores, independente do lugar em que estamos, se na condição de diretor, de professor ou professora, de coordenação pedagógica, do alunado, dos pais, cada um de nós temos um papel a cumprir, temos uma missão e temos os nossos desafios que são próprios. E comentamos um pouco sobre isso, espero que todos tenham conseguido alcançar a nossa reflexão. Muito obrigado. Nós quem agradecemos, irmã, professor, né, não pela entrevista apenas, mas por toda a contribuição que nos permitiu realmente, né, nos fortalecermos, permitiu que nós também renovássemos um pouquinho as nossas bagagens, para que ao retornarmos, levemos, não um pouco, mas um muito do que conseguimos aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigada a vocês por essa oportunidade. Nós quem agradecemos. Obrigada, professora. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pela acolhida que a ANEC nos faz.